Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Irrazoável. Mas olha, nesse podcast gravado aqui nessa quinta-feira, dia 22, vocês vão sentir falta das minhas co-hosts. Me abandonaram. Mari está muito mal em Capri, nesse momento, na Itália, e a Luna está doente, está dodói, garganta inflamada, etc. Me abandonaram. Mas nada que eu não vá fazer o meu melhor para entregar um mega conteúdo para você, até porque temos uma convidada. E aí a gente vai equilibrar aqui as forças nesse estúdio. Então, é uma empreendedora, uma gestora que você vai se surpreender e você vai gostar muito. Mas, ó, antes da gente... Tem que fazer o suspensezinho, né? Não dá para eu sair apresentando já de cara. Antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero fazer o nosso agradecimento inicial para o nosso patrocinador oficial aqui, a Consultábil. Mandar um grande abraço para o meu amigo Tiago, para a minha querida amiga Dani, e dizer que contabilidade em Castanhal e em todo o estado do Pará é com a Consultábil. O Thiago criou um produto que eu sempre falo aqui porque realmente eu acho um divisor de águas na contabilidade paraense. Imagina que você tem o seu contador, que deve fazer o trabalho dele, eu imagino, bem legal aí para sua empresa, mas, no geral, nós empresários temos muitas dificuldades de entender a linguagem contábil, de entender, às vezes, até aquele básico do débito, do crédito. Em muitos casos, é necessário que nós, empresários, tenhamos um mentor contábil. E a Consultábil agora tem mais esse produto. Você pode contratar a Consultábil não apenas para ser a sua empresa de contabilidade, você pode manter lá a sua empresa de muitos anos, mas você contrata a Consultábil para fazer uma mentoria contábil com você, para você entender a real situação e até cobrar um pouco mais do teu escritório de contabilidade que é parceiro. Então, se você quiser falar com a Consultábil, anota aí o WhatsApp da galera, 98233-9267, 98233-9267. Obrigado, galera da Consultábil, grande abraço para vocês. Agora, ó, vamos para a nossa convidada? Vamos lá. Seja muito bem-vinda, Diana Benoliel. Obrigado por ter... Só eu aplaudindo hoje, gente. Cadê essas meninas? Vocês em Capri, a outra doente. Pelo amor de Deus, me ajuda, gente. Mas a tua audiência é que faz a diferença pra gente, tá? É você aqui conosco nesse podcast. Olha só. Diana, gente... A menina tem um currículo incrível. Formada em publicidade e propaganda, pós-graduada com MBA em gestão empresarial pela GV, marketing internacional pela Universidade de Ohio. Tô falando que a mulher é chique, meu. Cara, começou na Coca-Cola, já trabalhou até na Budweiser, mas lá nos Estados Unidos. Olha o nível de gestora irrazoável que eu trouxe para vocês hoje nesse podcast. Isso aqui tá ficando internacional, meu amigo. Então vamos lá. Diana, obrigado primeiro por ter aceitado o convite. Você estava falando aqui nos bastidores que é tímida, prefere os bastidores da operação do que a linha de frente aqui expondo a marca da Fábrica Vitória para toda essa galera, mas seja muito bem-vinda aqui ao podcast Razoável. Eu que agradeço, na verdade, o convite, né? A gente se conheceu naquele dia lá no curso, né? E foi meio que um encontro de almas no bom sentido, né? De almas comercial ali, né? A gente trocou algumas ideias e, assim, eu acho que as pessoas que têm essa veia forte comercial, elas conseguem identificar de longe, né? Assim, naquele dia ali eu falei assim, ai... Ele é esperto, ele vê negócio em todo lugar e tudo, assim... E aí, fiquei feliz com esse convite também. Eu vejo o negócio em todo lugar. Mandar um abraço aqui pro Flávio, o Flávio da Marisa, que ele veio na quinzena passada e ele não trouxe os produtos Marisa, viu, Flávio? Olha, ela veio, tá vendo? A mulherada é muito esperta. Ela veio, trouxe todos os biscoitinhos aqui, ó,
da fábrica de biscoitos Vitória, para representar aqui a marca que ela é diretora comercial. Parabéns pela iniciativa. E eu, como eu não perco viagem para negócio, eu disse, ó, estamos abertos a novos patrocínios, viu? Então fique à vontade. Diana, vamos começar para a galera aqui do podcast entender. A gente se conheceu realmente na edição passada, na edição de agosto da Gestão Irrazoável. E foi muito bacana a tua participação. Eu também, quando você pegou o microfone ali para dar algumas dicas, eu digo, opa, essa daí entende do negócio, é diferenciada. Se eu te perguntar nesse momento, qual é a tua grande especialidade de gestão? Existe gestão de marketing, gestão de venda, gestão de todo tipo, mas qual a tua grande praia na área da gestão hoje? Eu costumo falar que são as estratégias comerciais, porque gerenciar quando o negócio está bem, isso é muito fácil, muita gente faz. Mas quando não está bem, que é um grande diferencial. Então, assim, às vezes, naqueles dias de dificuldade dentro de um negócio, eu digo, opa, hoje é meu dia. Então, eu consigo encontrar oportunidades em meio ao caos. Cara, e isso é empreender. É o que muita gente não entende, Diana. As pessoas querem empreender, mas elas acham que empreender é abrir um CNPJ e tá tudo bem. Empreender é empreender na vida. É você olhar para aquele dia ruim e dizer, meu Deus, eu vou mudar. Eu vou fazer diferente, eu vou entregar esse resultado, vamos lá. Né? Então, quando você tem esse espírito de gestão de estratégias, gestão de virada de mesa, eu uso essa expressão em alguns casos, é a gestão da virada de mesa. Você olha para o negócio e diz, tem jeito sim, tá todo mundo dizendo que não, mas eu vou lá e vou fazer. Isso é a veia empreendedora. De onde vem essa veia empreendedora? Olha, eu acredito que ela veio muito do meu pai. Entendeu? O meu pai é uma pessoa, assim, que eu admiro demais ele em relação a isso. Ele tem uma calma impressionante quando ninguém tá calmo. Quase uma frieza. Entendeu? E assim, e eu admiro muito isso nele. Isso eu acho que eu herdei dele um pouco essa questão de ver oportunidades onde ninguém tá vendo. Entendeu? Essa é uma veia empreendedora. Agora, me conta uma coisa. Vamos entender rapidinho um pouco da tua história. Quando é que você se descobriu com essas características aí herdadas do teu pai, com esse estilo empreendedor, gestor, enérgica? Quando é que tu descobriu? Eu descobri quando eu tinha uns 12 anos de idade, que eu morava... Não, é uma história muito engraçada e pouca gente conhece. Eu morava num condomínio popular de prédios e... existia naquele tempo muito torneio de futebol, onde vinha outro pessoal de condomínio, iam jogar bola, tudo. Aí, assim, era tipo um domingo que passava muita jovens jogando, time A, B, C e D. E aí, eu vendia chopinho, né? E eu fiz uma parceria com uma amiga minha no tempo, e assim, era nos dias dos jogos que a gente vendia. Então, a gente descia com isoporzinho, colocava lá, vende esse chopp, sentava na arquibancada para assistir os jogos, né? E aquele calor doido lá, todo mundo com sede, o chopp vendia assim, né? E aí eu falei para ela, olha, a gente precisa crescer agora. E aí a gente foi vender Monteiro Lopes. Aí a gente começou a fazer Monteiro Lopes e a gente vendia chopp e Monteiro Lopes nesse condomínio, nos dias de jogos lá. E aí um dia, eu nunca me esqueço, a sociedade se desfez. A sociedade se desfez, né? A minha mãe não aguentava mais o pessoal batendo lá, vim comprar chopp, vim comprar Monteiro Lopes. E aí tirei de lucro R$10. Quando a gente rompeu a sociedade, deu R$10 para ela e R$10 para mim. Mas o negócio estava estruturado. Aos 12 anos, vocês já estavam fazendo divisão de lucros, então já nasceu estruturado. Eu digo ali que, assim, é o meu primeiro momento que eu entendi que eu conseguia ver oportunidade nos negócios, foi ali. Eu só não tinha consciência do que era, mas foi ali. Fazendo. Mas ali já foi o start. Foi o start. Você sabe que eu tenho colégio e eu vejo em alguns alunos do Colégio MAC exatamente esse despertar. E é por isso que a gente acabou incluindo na grade curricular a disciplina empreendedorismo. Nossa, show! Porque a gente tem uma feira do empreendedor aqui em Castanhal. Eu sempre senti falta disso. Que é um negócio louco. Você não tem ideia o quanto que eles criam Instagram, eles criam logomarca, eles criam Instagram para vender bolo, para vender brigadeiro, para vender aquelas camisas toda colorida. Como é que chama aquela? Tie-dye, né? Então, assim,
eu acredito muito que o despertar do empreendedorismo, no momento que a gente vive, ele tem que ser na escola. Exatamente. E a gente tem tentado fazer esse trabalho dentro da escola, porque imagina que se você tivesse tido apoio da tua escola aí aos 12 anos, teria sido provavelmente um caminho um pouco mais simples, não sei se seria, mas seria um caminho com mais luz sobre ele, né? Para que você pudesse seguir. E as escolas antigamente, a maioria não tinha essa visão. Claro, vivemos um outro momento e eu acho que isso é legal. Agora, olhando aqui o teu histórico, você só passou por empresa gigantesca. E aí eu quero que você traga pra gente aqui, pra nossa audiência, eu costumo dizer pra galera aqui que acompanha o podcast Razoável, Diana, que eu trago o convidado aqui para dar aula, porque vocês são muito bons. Alguém que passou pela Coca-Cola, alguém que passou pela Ambev, que hoje que era a Budweiser, hoje é diretora de uma fábrica que a gente vai chegar aqui na Vitória. Mas antes eu quero entender assim, que grande case, que grande experiência você pode trazer, por exemplo, de dentro da Coca-Cola? O que você viveu lá, o que você entregou, o que você fez de diferente, meio que disruptando aquele negócio, aquele mercado? Estamos falando de Coca-Cola, que é o gigante mundial. Me conta aí. A Coca-Cola, ela é uma excelente escola, né? Eu costumo dizer que se a pessoa, quando ela está iniciando a vida corporativa dela, ela tiver a chance de trabalhar numa empresa como essa, ela já começa, assim, anos-luz na frente de muitas outras pessoas depois. Então, eu tinha um sonho de trabalhar lá. Eu morava lá próximo, né? E eu tinha um sonho de trabalhar naquela empresa. E a minha entrada lá, ela foi muito engraçada. Engraçada hoje, né? Mas no início, quando eu vivi aquilo, foi bem difícil. Eu fui entregar currículo lá todos os dias, durante umas 2 semanas. Um currículo? Um currículo por dia. Todo dia eu ia lá e entregava um currículo de cada cor, colorido. Eu ia lá entregar currículo. Sério? Até que o guarda, o porteiro de lá, disse assim, me dá aí que eu vou entregar lá pra menina do RH, que eu já tô com pena de ti. E aqui na portaria fica tanto currículo acumulado que eu nem sei se o teu vai chegar no prédio de RH. Então, me dá aí que eu vou entregar. E também mandava por e-mail, né? Mas aí eu não sei se foi graças à ajuda dele ou que entregou, ou o e-mail que receberam me chamaram para um processo de lá. E naquele tempo não trabalhava mulher na área comercial de vendas, trabalhava mulher no marketing, no trade, mas ali na venda mesmo não tinha. Tanto que quando eu entrei não tinha uniforme para mulher, eu tinha que usar uniforme de homem, ajustar e tudo, né? E eu entrei como trainee comercial. Então, foi o meu primeiro desafio corporativo, foi lá, né? Imagina, aquela primeira reunião com 100 e tantos homens, vendedores, e só tu de mulher chegando lá. Pequenininha, né? Mas é bacana, porque essa aparência aqui, ela engana legal. As pessoas falam assim, isso deve ser um doce. Depois que conhece, meu pai do céu, eu fico com medo, não sei porquê. Tiago, né? Que eu diga. Tiago é o marido dela, gente. E aí, assim, tem um case que eu conto lá dentro, né, que pra mim, pessoalmente, foi muito importante. Talvez não seja aquele case de, meu Deus, quintuplicou as vendas do negócio lá dentro. Tive outros até que deu mais retorno financeiramente, mas esse é um case muito importante, né? Eu atendi uma senhora que ela vendia KS, a Coca-Cola na garrafa, na casa dela, tinha um posterzinho ali na frente. E um dia eu fui lá com o vendedor atender ela e vi assim que existia um campo de futebol maravilhoso em frente à casa dela e ela tinha como chama? Aquela área na frente, assim, que elas botavam cadeira, o pátio em frente, lá tudo, né? Eu olhei assim, sentei na cadeira lá e eu disse assim, nossa, dá pra senhora ganhar dinheiro aqui. Vamos fazer o seguinte, você compra uma estufa de salgados e eu vou conseguir lá pela Coca-Cola um jogo de mesa, uns cardápios, um negocinho, e a gente vai fazer um combo, que aí tu vendes aí por R$2, não lembro bem o preço na época, associando uma KS e uma Coca-Cola, porque olha o tanto de menino com fome que tem, era aqueles campos de areia gigantescos, muito menino lá e tudo. E aí ela disse, mas tu me ajuda mesmo? Eu falei, não, ajuda. Não tem ideia do trabalho que foi conseguir 2 jogos de mesa ali. Mas assim, foi um case... Prometeu. Não, eu tive que levar quase um dos filhos do dono da Coca-Cola lá para mostrar o potencial que era, qual era o projeto de fazer ali, né? E deu certo, né? Então, assim,
foi um negócio muito bacana, e é esse tipo de conteúdo que a Coca-Cola gosta, porque ela gosta que a gente desenvolva o pequeno. Porque o grande, normalmente, tu chega lá no supermercadista maior, o cara já é estruturado, já tem um modelo, já tem oportunidade, tem milhares. Mas a Coca-Cola, ela gosta que a gente desperte essa visão no pequeno, sabe? Então, esse para mim foi um case de muito sucesso. Eu passei um tempo depois lá, a mulher ainda continuava com a estufa, já estava até vendendo tacacá lá também, né? Aumentou os negócios dela e tudo. Mas esse é um case que eu gosto de contar lá. Tem outros até que renderam mais, mas esse... E é legal esse olhar da Coca-Cola, que tecnicamente, a Coca-Cola, na verdade, quando quer que quem está na ponta vendendo, como você estava nesse momento, consiga o pequeno, na verdade está abrindo novos PDVs. Né? Ela tem um canal de venda ali, que são os pequenos, e quanto mais PDVs... A distribuição, né? Esse é o forte da Coca-Cola. Estiverem vendendo Coca-Cola, maior a área abrangida, consequentemente maior market share, e aí os indicadores todos vão evoluindo, porque como você mesmo disse... Mais mix. Ela só comprava uma embalagem. Com o trabalho, ela passou a comprar 8 embalagens. Então, é positivação de novos itens dentro do cliente, aumento do ticket médio, né? E então, isso realmente tem que ter alguém na ponta preparado. Então, você que tem aquele vendedor de rota, né, que a gente chama, o cara que sai visitando os bairros, visitando os pequenos comércios, tem que ser um desenvolvedor. De novos negócios e de oportunidades. Não adianta você querer chegar lá com o teu portfólio e empurrar tudo no cara. Você tem que mostrar para ele, ensinar um pouco para ele como você fez nesse case dessa senhora do campo de futebol, né? Eu sou até a favor da gente acabar com esse nome de vendedor. Porque, assim, vendedor traz uma história muito pesada por trás, né? Ah, não presta pra nada você vendedor, entendeu? Então, assim, eu sou até a favor... Tá mudando um pouco, mas ainda há um grande preconceito. Para desenvolvedor. Acabar. Não, eu não sou vendedor, eu sou desenvolvedor, entendeu? Então, eu sou a favor de levantar essa bandeira, entendeu? Alguns já chamam de promotor de vendas, aí trouxeram o consultor, mas no fim do dia, todo mundo é vendedor. Mas, assim... Hoje eu acho que está diminuindo um pouco esse preconceito do cara que faz o que na vida, não faz nada, vai vender ali para mim. Antigamente era assim. Acho que o Flávio Augusto é o grande porta-voz dessa mudança, né? Que ele diz que ele é um vendedor e tal. Então eu vejo uma pequena mudança na cultura. Mas até chegar em cada lugarzinho que a Coca distribui, por exemplo, vai ser muito difícil. Agora, você está me contando nos bastidores, e aí eu já sei... que essa experiência de ser a primeira mulher foi muito marcante na tua vida. Você até falou rapidinho, mas eu queria aprofundar nesse tema, porque não é um debate ideológico, longe de mim, pelo contrário, mas é importante dar voz ao público feminino. Eu, por exemplo, sou cercado de gigantes, profissionais gigantes do sexo feminino. Então, na nossa empresa Minha e da Renata, todas as líderes são mulheres. Toda a minha alta gestão é formada por mulheres. Porque, na minha visão, são mais ágeis, são mais comprometidas, tá? Calma, rapaziada, não me bata. Nós também somos bons, mas elas são melhores. A gente tem que falar assim, elas são melhores, mas são mesmo. Porque é incrível o potencial que as mulheres têm, obviamente, quando estão engajadas. E aí, é claro, eu pergunto para uma mulher... Como que foi essa tua experiência, muito jovem, não lembro quantos anos você tinha, encarar um mundo de vendas predominantemente masculino numa gigante do mercado? Na verdade, assim, né? No início era bem mais difícil, né? Porque você ainda está construindo teu perfil, né? Tudo isso, e ainda existe um pouco daquela fragilidade tua. Mas aí, eu me lembro que, assim, imagina, alta como eu sou, né? 1,55 m. eu pegava, assim, eu sentava na mesa, vários homens na minha equipe, e às vezes eu ia chamar a atenção deles, ou tudo, o cara dava 3,5 de mim, né? E ainda eu imagino que passava na cabeça dele, porque ele não me falava, mas ele me olhava assim, né? Então, assim, mas eu sempre fui muito firme. Eu sempre fui muito firme nas decisões que eu tomo, na postura que eu tenho e tudo. Então, assim, isso me ajudou muito, muito, muito. Eu te confesso que, assim, eu não tive muita dificuldade em relação a essa liderança feminina. Eu fui muito rodeada de homens, né, ao redor disso, mas eu não tive. E eu acho o seguinte, às vezes as mulheres, elas longe de mim também levantar qualquer bandeira, mas às vezes elas dizem muito assim, essa empresa não me reconhece, que eu sou mulher,
mulher, ou eu sou mulher. Então eu digo assim, então vamos mudar de empresa. A empresa, por que eu vou falar da empresa? Se a empresa não tem o perfil que tu procura, troca de empresa, tem outra, entendeu? Tem tanta empresa no mercado. E Vai assim, ficar dando murro em ponta de faca? hoje, por exemplo, eu trabalho com uma equipe também de muitas mulheres. E a mulher, ela traz desde do berço esse tino de liderança, né? Multifunções. Porque ela tem que cuidar do marido, da casa, do filho e dela, né? Então, ela consegue fazer várias... Às vezes da mãe, do pai, ainda tem que dar suporte ali. Dá 10 missões para uma mulher, ela te entrega 9. Dá 10 missões para um homem, ele vai te entregar 4, 5. E se for alta performance. Aí começou a acontecer um movimento diferente na minha equipe. Como eu comecei a contratar muitas mulheres para trabalhar, já é os homens que sofrem bullying lá dentro. Aqui na nossa empresa é assim. Aí a rapaziada já sofre. é os homens. Mas isso... Agora, o que mais me impressiona, não, o que mais eu concordo na tua fala é que a gente tem que parar um pouco essa cultura vitimista, né? Principalmente no mundo corporativo, no mundo empresarial, no mundo empreendedor. Cara, não tá satisfeito com a empresa? Vai embora. Sabe? Para de sofrer. Vai ficar sofrendo por quê? Se a empresa não tá legal, se eu tô trabalhando numa empresa e a empresa não tá me valorizando e você tem certeza do que você é dentro daquela organização, do que você representa para o resultado daquela empresa, vai embora, meu. Não fica sofrendo. Não vai pirar a cabeça. Você vai, se você é tão bom, né, você vai ter oportunidade, assim como a gente, empreendedor. Às vezes a gente acha que uma empresa vai dar muito certo, a gente dá a vida por aquela empresa. E a empresa não traciona, a empresa não evolui, consome dinheiro. O que você faz? Fecha a empresa. Fechar a empresa nada mais é do que a gente deixar um dos nossos empregos, deixar uma das oportunidades que a gente tem na vida. Fecha a empresa, segue, abre outra coisa, vai trabalhar de carteira assinada ou vai abrir outro negócio. Então, acho que precisa ter coragem para tomar essas decisões. E o ser humano, às vezes, também, eu digo assim, que a maioria, e às vezes eu também estou inclusa nisso, é que a gente tem uma mania de se autoavaliar sempre melhor do que os outros acham. Sim. Entendeu? Então, assim, por exemplo, tu vai lá, a Diana acha que ela é boa, que ela é isso, que ela é aquilo, e às vezes na prática ou naquela empresa ela não é. A avaliação da outra pessoa em relação a ela não é aquilo. Aí começa a rolar aquele vitimismo. Então, assim, eu olho muito, assim, essa relação corporativa. E não hoje, por eu estar onde eu estou. Sempre, desde que eu era trainee comercial. Isso aqui é uma relação comercial. Eu tenho que ser boa para a empresa é boa para mim. Me demitiu? Tá bom, eu não vou gerar um vitimismo em relação a isso. Próxima, foi bom pra mim, ganhei dinheiro, eles ganharam, não fazia nada de graça aqui pra eles e vida que segue. Vida que segue. Que bom que muita gente está ouvindo esse nosso bate-papo aqui. Eu tenho certeza que essa frase vai reverberar na mente de muita gente e principalmente na mente também dos empresários e empreendedores. Da Coca-Cola, o próximo passo foi? Quando eu saí da Coca-Cola, eu fui fazer um intercâmbio, né? Eu fui fazer um intercâmbio na Flórida. E aí, nesse meio tempo de intercâmbio, eu fui estagiar lá, né? Então, eu estagiei numa distribuidora local da Budweiser, entendeu? E aí, assim, lá eu já não trabalhava tanto com vendas em si, eu trabalhava mais com trade. Então, o nosso trabalho era dar suporte à venda dentro do ponto de venda. Era isso que eu ia pedir. Eu digo que aqui a gente dá aula, né? Então, vamos dar aula para a turma que não é de varejo, para eles entenderem legal o que é o trade, o que faz o trade, o que faz o vendas. Diferencia um pouquinho para a nossa audiência entender legal. Exatamente. Então, eu estagiava na equipe de trade e justamente nós dávamos suporte. O trade, ele é uma ferramenta de impulsionamento da venda, né? Para cuidar do sell-out do cliente. Sell-in é o que eu vendo para o cliente. O cliente foi lá e comprou de mim um biscoito. Eu fiz um sell-in. Sell-out é o que o cliente vendeu do meu biscoito para o mercado. Porque nem tudo que ele compra, ele vende. Uma parte ele estoca. Então, essa palavra sell-in, sell-out, no mundo comercial, ela é vida, né? E aí, o nosso trabalho era levar ferramentas para dentro do cliente para incentivar o sell-out, a venda dele para o mercado. E aí, nisso, eu via muito, não sei se era uma questão regional ali na Flórida, mas que o americano, ele não tem, assim, essa vibração brasileira. Aqui, eu trabalhava na Coca-Cola, os caras queriam cartaz, queriam mesa da Coca, queriam material da Coca. Lá, não. Entendeu? Era assim, tipo... Tem, não coloca, assim. Não sei se está associado a uma cultura que durante muito tempo eles tiveram uma demanda maior do que
produto, entendeu? E é isso. E um poder de compra do Um mercado poder de compra do mercado assustador. Não precisa nem estimular. O que mudou muito, né, dos últimos tempos para cá, lá dentro. Mas então, somente assim... agora com a inflação lá, que nunca viveram isso. Nossa, outro cenário. Então, assim, eu não percebia essa criatividade. O brasileiro é criativo desde que nasce, né? Tem que fazer das tripas coração para o negócio acontecer. Então, eles têm uma cultura meio fria, né? Então, assim, para o marketing eu percebia muito isso também. Às vezes a gente ia naquela vibração, puxa, a gente pode fazer aqui, colocar uma geladeira, E assim, tu vinha com um banho e tal. E assim, eu sei que o que eu trago, até dessa experiência que eu tive de ter feito uma pós-graduação lá, uma extensão da minha pós-graduação, é que assim, o brasileiro hoje, para mim, ele tem muito mais a ensinar em termos de empreendedorismo, de criatividade, de vendas, de marketing, de trade, voltado para o varejo, que foi a área que eu atuei e que eu tenho mais experiência, né? Do que o americano, entendeu? Cara, e olha, essa frase que tu trouxestes aqui, dizendo que o Brasil tem muito a ensinar. Nossa, muito. Isso vai de encontro a um negócio que eu tava lendo aqui no Instagram, ainda agora que sou instagramzeiro pra caramba, e eu leio muita notícia no próprio Instagram. Até 2026, o Brasil será o país que terá o maior percentual de aumento de milionários. O Brasil terá um aumento de 116% de milionários até 2026. Por quê essa perspectiva? Porque o brasileiro se encontrou com o empreendedorismo. Hoje todo mundo fala em empreender. Você anda por Castanhal, aqui que é a nossa cidade, ou mesmo por Belém. Gente, todo dia abre alguma coisa nova. Todo dia tem alguém migrando da carteira assinada para abrir o seu próprio negócio. E é claro, a riqueza vem quando você gera riqueza. Sim. Ao gerar emprego, ao gerar riqueza, consequência disso será a sua própria riqueza. E não estou falando só de riqueza financeira, Sim. né? A riqueza de fazer bem para as pessoas, de ajudar os outros, de transformar a vida através do trabalho que você faz, consequentemente também a riqueza financeira. Então, eu concordo contigo, o brasileiro, ele sem condição nenhuma de empreender, ele dá nó em trilho. Imagina com um ambiente um pouco mais acolhedor para o empreendedor. Porque há alguns anos atrás, você lembra que o empreendedor ainda tem um monte de gente com a cabeça assim, o empresário trocou de carro, tá roubando. Né? Comprou casa nova e tá vendendo droga, né? Ou então, tá escravizando os funcionários dele. Hoje em dia eu já vejo alguma parcela da sociedade brasileira dizendo, cara, que bacana que vocês cresceram. Pô, fico feliz com a empresa de vocês abrindo novas unidades. Hoje a gente já vê essa mentalidade que o americano já cultiva há muito tempo, né? E isso, assim, tem muitos jovens empresários, né? Tu vê o João lá da CIMED, que eu considero jovem, é um cara, assim, que eu acompanho demais. Então, assim, eles vêm levantando um movimento muito grande, né? E as pessoas Falo muito do João aqui da CIMED. Tu sabe que, assim, eu sempre fui muito corajosa para algumas coisas, né? E um tempo desse eu tava olhando o Instagram dele, eu falei, eu vou mandar uma mensagem. Eu vejo que meu marido manda pro Neymar, pro Medina, nunca responderam ele, né? Mas eu vou mandar. Mandei uma mensagem, ele respondeu. Que e massa. a gente trocou 3 assuntos aí, ele vai vir aqui no Pará, não tem nada a ver comigo, tá? Mas ele vai vir de um projeto pessoal dele aí. E a gente trocou 3 assuntos lá, eu falei, olha aí, sou corajosa, deu certo. E eu já Vai tô colado que- em ti. Vai entendeu? que dá uma gravação de um podcast aqui com a gente. Isso Puxa. seria massa. Eu não tenho viagem. Aí deu certo, né? Eu também admiro bastante ele, essa veia dele, aquilo ali é o É outro cara que defende que eu muito vivo. ser vendedor, né? Ser vendedor. Sangue amarelo, ali da CIMED, aquela... Eu sempre falo muito isso para as pessoas que trabalham comigo. Eu digo assim, o dia que eu deixar de ser vendedora, que eu entrar no supermercado, que eu ver uma gôndola desabastecida e eu ver uma caixa embaixo e não entender que eu posso abrir aquele biscoito e colocar lá, então eu que me aposente, porque eu tô no lugar errado. Entendeu? E aí, é isso aí. Esse olhar empreendedor não pode abandonar a gente. O Flávio estava aqui dizendo que eu quero trabalhar, produzir, né? Até os 80 anos. Aí me vem o Flávio dizendo que quer produzir até os 90. Eu digo, meu Deus do céu. Flávio, com tudo isso na vida, quer produzir até 90. Eu não tô nem na flor da bananeira, quero produzir até os 80, não. Agora até os 90 também, porque não dá para ficar patinando. Agora, chegamos na vitória.
Eu trabalhei na Johnson antes. Da SC Johnson. No meio do caminho que eu tô pulando aqui o roteiro. Porque ela foi uma ponte importante para a Vitória. Tá, entendi. Todas essas experiências foram ligadas a vendas. Trade, Sim, mais tudo. vendas, comercial. E aí chegou na Johnson para vender. Isso. Aí na Johnson, engraçado, esse processo da Johnson, quando eu tava fazendo intercâmbio, né, na Flórida, tudo, quando eu voltei pro Brasil, que eu liguei meu celular e deu área, tinha uma mensagem de uma headhunter da Bahia, que queria falar comigo e tal, tudo, e eu fui falar com ela. E nisso eu tava namorando uma vaga na 3M já, que já tava quase certa. E aí ela disse, olha, eu quero te apresentar a Johnson e tal, queria fazer tua assessoria da Headhunter e tal. Ocupada, não sei se eu quero falar com a Johnson. Eu voltei de lá lisa, né? Gastei todos os dólares que eu tinha e não tinha. Voltei de lá lisa, porque eu não queria mais não queria ser babá, né? Tipo, vai ficar aqui, vai ser babá. Manicure, eu não tinha essas habilidades mais. E eu estava num estágio, assim. Lá não era uma coisa fixa e que te rendia dinheiro pra tu viver bem. Mas um aprendizado Nossa, incrível. E aí eu falei assim... Eu falei pra ela, poxa, já tô quase fechando. Tô com uma empresa e tal. Vai ser difícil a gente conversar. Aí ela disse assim... Eu vou te mandar uma passagem daqui a 2 dias pra tu vir no Rio de Janeiro, conhecer a empresa. Eu disse, esse negócio pode ser bom, né? E aí fazer uma viagem pro Rio também, vou lá. Faz mal a ninguém. Fui lá. Quando eu conheci a empresa, eu me apaixonei pelo RH. Extremamente acolhedor, te ouvia, assim, um clima. Eu acho que ela tem experiência, ela já sabia que eu ia viver aquilo ali, a Headhunter, quando me levou lá, então... Vou convencer ela aqui, né? Porque ela estava vendendo um serviço para mim também. Sim. Se eu fechasse com ela, ela ia ter os benefícios de me colocar lá. Sim. E aí, eu me lembro que eu sentei com a diretora de RH, que não tá mais lá hoje, era outra, e ela falou assim para mim, não, vem trabalhar com a gente e tal, tudo. Eu falei assim, qual é o salário? Aí, no tempo, ela me mostrou o salário. Eu falei, olha, esse salário é menos do que eu ganhava na Coca-Cola antes de ir para lá. E agora que eu voltei, eu volto melhor, porque eu tenho uma experiência internacional, tenho um inglês melhor, tô mais madura. Então, é um salário menor do que eu ganhava. E essa outra empresa aqui, a 3M, está me propondo mais. Embora a vaga da Johnson, para mim, era mais experiência que a da 3M, porque a 3M era um negócio mais interno. Mas eu já comecei minha negociação com ela. Aí ela era uma vaga nova aqui na região, eu ia ter um gerente, depois era eu. E aí eu peguei e disse para ela, olha, eu faço uma proposta para você. Eu vou trabalhar durante 1 ano na tua empresa por esse salário que você está me propondo. Mas se 1 ano você vê que eu não sou boa o suficiente para você reajustar meu salário e me pagar o que eu acredito que eu mereça, então eu vou pedir as contas daqui a 1 ano. Porque então essa empresa não é boa para eu trabalhar. Mas eu vou te dar um test drive do meu serviço. Eu venho trabalhar por 1 ano aqui. E eu vim. E aí... ganhamos várias... não só eu e o meu gestor, que é um cara que eu admiro demais, é um do meu mentor até hoje, foi um dos melhores chefes que eu tive, porque ele é um cara extremamente exigente. Ele olhava que a cortina tá assim, ajeita, isso aqui tá assim, ajeita. Então ele te deixa muito detalhista. E aí eu trabalhei com ele, a gente se deu super bem, ganhamos vários prêmios, e aumenta salário. E aí, com uns 2, 3 anos... eu falei pra eles, eu vou ter que sair. E aí, naquele momento, eu acredito já estava ganhando muito mais do que tinha pedido lá no começo. Muito mais. E aí, assim, e aí eu acredito que naquele momento foi foi o maior reconhecimento que eu tive na minha carreira corporativa, né? E aí, eles voltaram pra mim e falaram assim, a gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez. A gente vai te dar, acho que era 3 meses, ou era 4 meses, de licença. Você vai continuar com o carro da empresa, com isso e aquilo. O teu gestor vai assumir a tua vaga, ele vai cuidar do serviço dele, do teu, nesse período, para você ver se você se adapta a trabalhar nesse novo desafio que você está indo, que no caso era a Vitória. Porque é muito difícil trabalhar numa empresa regional, uma empresa que não é estruturada, uma empresa... Se você não se adaptar, você volta. Eu vou te esperar por 3, 4 meses e você me dá a resposta. Aí eu falei, eita. E assim, aquela foi a primeira decisão mais difícil que eu tive, que foi ter que pedir para sair de um emprego que eu amava, eu trabalhava, eu era muito feliz lá. Mas assim, diz que nós somos medidos pelas decisões difíceis que a gente toma, não pelas fáceis.
E fui para Vitória, né? E aí caiu na Vitória. Caí na Vitória. Em que ano? Eu sou meio ruim com datas exatas, mas tem uns 7, 8 anos, mais ou 7, menos. 8 anos, beleza. Né? Sou ruim de gravar data, assim, eu tenho problema até pra gravar aniversário de... Sério? Difícil parente... ver uma mulher assim, né? Normalmente a mulher sabe a data de aniversário do marido, do tio, do primo do marido O dela. meu problema de gravar é só datas e nome de rua. Mas assim, eu lembro a roupa que tu tava usando no curso, que ela usou, que a gente grava memórias, assim, mas de se alguém várias te coisas. defeito, tu lembra do valor esse aí, certinho? com certeza. Esse aí... Ó, uma coisa que eu quero só abrir um parêntese rápido na tua fala e trazer para nossa audiência é a importância do Headhunter, né? Aqui na região norte, a gente vê muito pouco Headhunter. Headhunter é aquele cara que fica mediando a relação entre a empresa e os talentos que estão no mercado. Então o cara normalmente é um rato de LinkedIn, sabe tudo de LinkedIn e tá ali nas redes sociais e em comunicação com outros gestores de RH, entendendo o que as empresas precisam e pesquisando. Então nesse momento você, até empresário, você está sendo pesquisado por algum headhunter, tenha certeza. É verdade. E é bacana, porque assim, eles te dão vários feedback também. Então, assim, várias vezes ela tinha reunião comigo trimestral e falava assim, Diana, tem que melhorar a parte de Excel, tem que fazer um curso mais específico agora aqui, Diana, tem que melhorar aqui, Diana. Legal, então, fez até esse acompanhamento. Ela fazia de toda a minha carreira lá, enquanto eu tava lá. Então, até meus aumentos de salário, ela se envolvia também em várias coisas. Então, quase assim, a tua empresária. Quase um empresário. E eu não gastava R$1. Porque quem pagava era a empresa, né? O serviço para ela. Então eu ainda não gastava R$1, né? E é muito bacana, se no início dessa carreira corporativa tu também tiver uma pessoa assim, sabe? É muito bom. Quase que um guia de carreira. Um guia né? de carreira, Legal. Exatamente. Me conta, aí chegamos aqui. Fábrica de Biscoitos Vitória. Tem 50 anos já? Quase 100. A marca, quase não a fábrica. 100, não, a marca a quase marca é centenária, mas a marca, não a fábrica, né? Olha aqui, ó, 1925. Tem aqui? Ela foi a primeira fábrica do Pará de biscoitos. Gente, é mesmo. Entendeu? Desde 1925. Antes da gente ser nascido e Mas, tudo. com certeza. Fábrica de Biscoitos Vitória, muito conhecida, principalmente esse modelo aqui que é a Creme Cracker da Vitória, é um clássico aqui na nossa região, aqui no estado do Pará. E aí, há 7, 8 anos atrás, você encontrou que condições? Pô, você vinda da Johnson, batendo todas as metas, recorde atrás de recorde. E aí como foi? Primeiro, como é que aconteceu esse convite? Como é que você chegou até a Vitória? Na realidade, é assim, eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, que é um dos sócios lá da fábrica, né? E aí o primeiro passo dele foi convencer o meu marido a ir trabalhar lá, né? Então, assim, o meu marido, no tempo, trabalhava aí numa empresa muito boa, Red Bull, andava lá só com aquelas meninas todas arrumadas nos eventos, né? Tinha o emprego dos sonhos. Tô preocupada. Tinha o emprego dos sonhos. E aí, quando ele disse, eu vou pedir demissão e vou trabalhar lá. E eu nunca me esqueço o que falaram pra ele, pra convencer, né? Falou assim, olha, tu tá aí numa empresa consolidada, que é a Red Bull, muito boa, bacana, mas aí tu já sabe aonde tu vai chegar. Tu já sabe. No máximo, tu vai ser gerente, um aumento é assim, tu vai chegar no salário assado. Lá, não. Lá, tu não sabe o que vai ser. Então, a possibilidade é maior. Se tu acreditar. E aí, ele foi. Eu disse, ele é louco. Agora lá vai eu ter que ir junto. E aí, assim, surgiu o convite pra mim também. E aí, eu fui, né? Deixei a Johnson e fui pra lá. Só esqueceram de me contar, quando eu cheguei lá, né, que a empresa estava falida. Caramba. Tava falida a empresa, assim, né? Ela precisava de uma reestruturação urgente. Hoje... Falida, mas assim, ainda tinha linha industrial, produção e venda. Isso normal, Ela precisava de uma reestruturação urgente, entendeu? Reposicionar. Estava ladeira abaixo. Mas estava operando, mas ladeira abaixo, mas operando, né? E aí, assim, E aí eu não tive como voltar pra Johnson, passou os 3 meses, a Johnson perguntou, e aí, o que tu decidiu? E eu nunca me esqueço, eu falei assim, olha, eu vou ficar com eles.
Porque hoje a decisão não é mais por mim, é pelas 350 pessoas que estão lá dentro, que precisam. Então a minha responsabilidade hoje é maior. Eu vou ficar lá. E aí eu fiquei, né? E nesse tempo aí, eu digo assim, que eu realizei vários sonhos lá dentro. Eu tinha grandes sonhos. O primeiro deles era assim, era o sonho da distribuição. Eu ficava muito triste quando eu entrava nas ruas, entrava no que a gente chama, às vezes, de taberna, aqueles mercados mais informais, e eu não via um produto meu, via da concorrência e não via meu produto. E aquilo me incomodava demais. E as grandes redes, no tempo aqui também, tipo, as grandes redes, a gente quase não existia para o negócio deles. E aquilo me incomodava. E se tu fosse falar, então, das redes maiores ainda, os caches grandes de Belém, nada. Então, assim, nós tivemos que montar um dever de casa muito grande. E aí nós começamos também a montar um time, né? Começamos a trazer pessoas. A primeira característica, elas tinham que ser engajadas. Eu nem podia trazer as melhores do negócio. Porque eu tinha um negócio na minha cabeça também que eu dizia assim, exemplo, tu vai montar um time de vendas. Teu time de vendas vai começar com 10 vendedores. Não adianta eu trazer o cara que eu conheço do ramo comercial, que lidera uma equipe com 200 vendedores. Porque às vezes o melhor do mundo não é o melhor para o teu negócio naquele momento. Exatamente. Às vezes você tem que subir 1 ou 2 níveis só, chamar o cara com 20 vendedores, 30 para aquele momento. Uhum. E nem se podia pagar o salário de um cara desse naquele tempo. E aí a gente começou a falar assim, bom, vamos chamar pessoas engajadas, pessoas com vontade, com potencial, mas sem essa experiência toda e com vontade. E a gente começou a montar um time jovem, começamos a trabalhar, a reformular embalagem, lançar produto, perder alguns clientes, porque a primeira coisa, quando tu tem um negócio, é que você precisa entender que você vai perder alguns clientes, porque aquele cliente não é o teu cliente, não é bom para o teu negócio. Porque às vezes existem clientes que levam embora teu lucro. Então, perdemos alguns clientes, abrimos mão, reduzimos a quantidade de clientes. Eu tenho que parar bem aqui, porque o que tu estás dizendo, Diana, para nossa audiência aqui é fundamental. Olha o que a Diana acabou de dizer. Em um processo de reestruturação da empresa, é fundamental que você perca alguns clientes. Porque tem muitos clientes que você está pagando para ele comprar de você praticamente, ou você está pagando para vender para ele. Então você tem que se livrar desses clientes. Cara, isso é muito forte, é muito poderoso, porque no geral a gente tem muitos empresários aí que estão em busca de conhecimento que não têm a coragem de abrir mão de um ou outro cliente ruim, porque já compra dele há muito tempo, porque já tem uma relação. Esses dias eu estava dando uma mentoria, inclusive, e aí num processo sucessório, né? Uma filha assumindo o negócio que um pai fundou. Então o pai tinha uma relação muito próxima com aqueles compradores, né? E era uma relação meio que B2B ali, empresa com empresa, mas ele tinha uma relação próxima dos compradores. Só que o cara comprava, por exemplo, 20 mil no cheque e em 4 vezes todos voltavam. E aquilo ia virando uma bola de neve. Aí ele pagava um cheque de 5 mil e queria comprar mais 40, aí ele vendia, só que ele tinha que pagar o fornecedor. Quando ela assumiu, ela fez exatamente isso. Ela disse, esses caras ruins, sim, mas eles compram muito, mas não paga, amigo. O que importa, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi com uma pessoa que eu também admiro bastante, que é assim, o que importa é o resultado final. Exatamente. Então, quanto sobra, não sobra? Deixa pra lá. Esquece, deixa pra lá. Entendeu? Aí diz assim, poxa, mas caiu o meu faturamento. Mas faturamento não é lucro. Tá entendendo? Às vezes, assim, eu até falo muito isso no varejo. Ah, essa loja aqui tá lotada de gente, cara deve estar rico, o dono. Eu falo, depende. Depende de quanto sobra, depende do que os caras estão comprando. Se eles estão aqui dentro comprando só arroz, açúcar, feijão, tem a pena dele. Então, depende, não tem... Se tu falar assim pra mim hoje, e tu sonha que a Vitória seja a maior indústria do Pará, do Norte, que fature milhões, bilhões, aquilo, eu digo assim, não. Eu sonho com que ela seja lucrativa. Se ela vai vender mais que a outra ou que a outra, não sei. Eu sonho que ela seja lucrativa. Esse é meu sonho, que ela se mantenha lucrativa, entendeu? E... É a primeira vez, Diana, que eu escuto alguém dizer exatamente a frase como você falou. Eu não quero que a Vitória seja a maior
do norte, eu quero lucro, eu quero que ela se mantenha lucrativa, porque lucro é longevidade. Exatamente. E desde 1925, ela só está viva porque ela, em alguns momentos, não todos, ou pelo menos em boa parte, ela se manteve lucrativa. Porque se ela se mantivesse apenas vendendo, sem lucro, ela já tinha fechado há muito tempo, né? E assim, o que acontece? Hoje a gente vende um produto, uma linha, que ela é uma linha com um nível de concorrência muito alto, muito popular. Então, e aí, como é que tu consegue vender quando tu vende commodity, que é onde o cliente enxerga pouco valor agregado, tipo, acha muito parecido mesmo. E tal, tudo. Eu digo assim, a Vitória, ela passou por várias fases, né? Eu só posso contar a história dela dos últimos 7, 8 anos, que é o período que ela veio para as nossas mãos, que a gente construiu esse trabalho, né? Lá. E eu só respondo por ela comercialmente, né? Então, assim, tudo que eu falar é relacionado ao comercial. Ela teve muitas fases, mas hoje, por exemplo, assim, hoje a Vitória, ela nunca esteve tão bem comercialmente, tá? A gente conseguiu a distribuição que eu tanto sonhei. Um dia desse eu fui conhecer o Gudual e eu lá no meio do nada um biscoito Vitória, quase um infarto. De alegria. Cara, de alegria. Sabe quando tu diz assim, venci na vida, agora eu venci na vida. Hoje tu vai nas grandes redes, nos grandes casts, a gente já conseguiu, já trabalha o produto, já tem... Tu diz assim, e como é que a Vitória conseguiu dar essa virada? Vendendo commodity, que é um produto que muita gente tem, que existe muitos preços, que assim, a categoria nossa de biscoito é uma categoria que extremamente cheia de opções. Verdade. Entendeu? É biscoito de cupuaçu, de não sei o que, tudo. Então, assim... É um oceano vermelho, nossa, literalmente. Eu admiro os compradores dessa categoria. E, assim, como que conseguiu? Eu vou te dizer assim, resumindo, né? Porque se eu fosse falar, a gente ia fazer aqui 10 podcasts teu. Eu vou te falar assim, fazendo o básico bem feito. O problema é que as pessoas, às vezes, elas querem ir pro ótimo sem fazer o bom. Então, primeiro... Você precisa fortalecer seu trabalho de trade. Porque eu sempre disse para minha equipe, não te preocupa com o cliente comprar de ti. Te preocupa dele vender. Se ele vender, ele vai comprar de ti. Se o cliente for na loja, comprar, procurar... Então, assim, tu não tem que agradar o teu cliente, tu tem que agradar o teu consumidor. Porque existe uma diferença entre o teu cliente e o teu consumidor. Teu cliente é quem faz negócio contigo, o teu consumidor é quem compra e faz negócio com o teu cliente. Tem que agradar o consumidor. Se ele vender, se a gente vender essa mercadoria que está na loja dele, ele vai comprar de ti. Ele pode até não gostar da tua cara, mas ele vai comprar de ti porque o produto vende. E qualquer cliente não quer o produto mais barato. É como eu disse para ele, não importa se é o mais barato ou mais caro, importa se vende. Se tu tem uma mercadoria, mas esse biscoito aqui dá 2.000% de margem. Mas vende? Se não vende, é dinheiro parado. Então não interessa. O que interessa é o que vende. Então vamos trabalhar para vender. E aí, assim, melhorar muito bem a prestação de serviço. O cara tá tendo um aniversário. A parceria, fortalecer a parceria. Tá presente na loja, tá no campo, tá olhando movimentação de mercado. Tá junto com a equipe fazendo, movimentando. A Vitória hoje, ela vende em toda a região norte. Então, assim, no início dessa trajetória, várias vezes eu tinha que pegar um avião, descer ali em Porto Velho, no Acre, nem conhecia, não sabia nem no mapa ali direito onde ficava, e descia lá e dizia assim, pegava um Uber e dizia pro Uber assim, quem são os maiores varejistas aqui? Quais são os maiores supermercados que tem aqui? Ele dizia esse. Eu disse, me deixa nessa porta e me espera. Me espera. E aí eu ia lá, batia na porta dos caras, tudo bem, eu vim te ver. Oferecer proposta, parceria. Só que óbvio que antes de tu chegar no cliente, tu tem que estudar o negócio do cara. Tu tem que ir para dentro da loja dele, olhar quem são teus concorrentes mais fortes, qual é a oportunidade, qual a melhor estratégia para tu desenhar. Na conversa, onde tu vai atacar ele, ou eu vi uma brecha bem aqui, né, na loja dele. Então, deixa eu tentar começar por aqui e tudo. Então, e aí a gente foi abrindo várias frentes de venda. Já chegamos, nós mandamos até produto para fora do país, para alguns outros países também. E desse jeito, sabe? Eu acho que tem que ter duas coisas. Que o importante não é o que você sabe. O importante é o que você faz com o que você sabe.
Quando tu estavas falando do meu currículo, eu sempre falei, eu nunca vendi meu currículo. Eu comecei a estudar muito cedo, entrei com 15 anos na faculdade, mas eu nunca vendi o meu currículo, porque isso é muito fácil os outros fazerem e terem até melhor. Eu vendi a minha vontade de fazer acontecer. Então não adianta eu saber, eu sei sim que tem que fazer isso, isso e isso, mas eu faço? Eu não faço? Então não serve de nada. Eu até prefiro o que não saiba e faz. Porque aí tu vê que o cara tem vontade. Tem vontade de fazer. Tá entendendo? E então, se errar, vai ter vontade de aprender, aprender, de corrigir, aprender. Exato. Faz diferença. Entendeu? Então, assim, as pessoas que me conhecem, elas sabem muito, assim, que eu sou muito ligada no 220, né? Que eu participo, gosto de participar mesmo da operação. Quando eu escolho alguém para sentar aí, é porque eu sei que não vai fugir da essência desse podcast, que é ser irrazoável. Exatamente o que você descreveu. Cara, o currículo, beleza, o que importa é a vontade de ir lá e fazer, né? Que o americano chama de grit. Então é você fazer independentemente das condições, né? E que aqui eu trato como ser irrazoável. Simplesmente para de mimimi, vai lá, faz, entrega o resultado independentemente das condições. Deixa eu dar o meu recado para a turma que tá até agora assistindo a gente aqui num papo incrível. Tem uma hora aqui que eu fiquei caladinho, deixei ela falar, porque eu tava quase anotando. Sabe quando você pega ali, deixa eu anotar o que a professora tá falando aqui? Uma aula de varejo, uma aula de venda que a gente tá tendo com a Diana aqui. E eu quero aproveitar para lembrar você que a Consultábil é a empresa que apoia esse podcast incondicionalmente, mas que apoia você, empresário. A Consultábil é um escritório grande de contabilidade aqui de Castanhal, mas que atende todo o estado do Pará e que tem um produto muito bacana que é a mentoria contábil. Ela trabalha o empresário para que ele possa entender realmente essas dores tributárias todas que todos nós temos, para solucionar essas dores fazendo um tripé. Você, empresário, o seu contador e a mentoria da Consultábil. Se você está a fim de bater um papo com a turma lá da Consultábil, chama a Dani, chama o Thiago, entra lá no WhatsApp 982339267, 982339267, Consultábil. Beleza? Vamos voltar para cá, eu tenho que fazer o meu merchan. Não, eu vou entrar em contato com eles, porque eu sei quem é, eu conheci ele no curso. Ele estava no curso. E ele me chamou a atenção. Todos, né? E eu quero uma aula particular, não tem nada a ver com empresa, nada, uma aula particular sobre o tema. E eu tô devendo essa procura para ele, é porque eu ainda não tive tempo de eu me organizar, mas eu vou lá com ele. 982339267. Olha aí, já fechou o negócio aqui, né? Olha aí. Tá vendo, Thiago? Já tá valendo a pena o nosso patrocínio aqui. Porque não existe o cara patrocinar porque ele me acha bonitinho, até porque nem é essa beleza toda. É porque a gente entende que gera negócio. Então sentam aqui grandes empresários, grandes líderes, grandes gestores e gestoras para gerar audiência para nossa comunidade empreendedora. É claro, o cara tá vendo o Biscoito Vitória, o cara tá ouvindo e tá vendo a Consultábil, a Midas, o Colégio Marca, a Nacional, que são os demais apoiadores daqui do projeto. Então, assim, empresário precisa entender que ele tem que estar aonde o cliente dele está. Sim. Você tem que posicionar o seu produto aonde o teu cliente vai passar naquela gôndola, naquele corredor e no supermercado, principalmente, que cada centímetro é disputado a tapa pelas indústrias, isso faz ainda mais sentido, né? Você tem que ser visto. Eu tenho uma história muito legal para contar lá, né? Nós temos uma segunda marca que nós compramos. Essa marca se chama Papaguara, de biscoitos. Papaguara? Essa eu vou confessar, me perdoa. Papaguara, não. Mas eu não conheço. Sim. Nós começamos a operar em Belém com ela recentemente. Tá. Então, o que acontece? Ela era uma marca do Grupo Simões, da Coca-Cola. Eles começaram, eles fabricavam e vendiam ela. Tanto que, assim, a Coca-Cola procurou eles porque eles eram muito fortes de distribuição. E era o que ela queria, largaram a marca e foram seguir com a bolacha. E aí nós compramos essa marca tem uns 4, 5 anos. Essa marca ela é muito forte na região do Amazonas. Tá. E existe uma rincha com paraense, amazonense e tal, e assim. Quando começou a operação da Papaguara no Amazonas, eu não cuidava dessa operação. E eu via que não estava indo bem como a empresa queria a operação. Eu disse, deixa eu tentar. E aí eu fui para Manaus. Já conhecia Manaus das outras empresas que eu trabalhava e fui para lá. Eu falei, sentei,
Bom, vamos desenhar a estratégia agora para o negócio dar certo. Porque tu tá com uma marca, que era Papaguara, que estava fora do mercado de Manaus há uns 20 anos. Caramba. Não vendia mais, era uma marca que eles pararam de operar. Entendeu? E aí, montei a estratégia. Então, falei assim, bom, primeiro, a gente precisa levantar a memória afetiva aqui. Porque ela era uma fábrica aqui de dentro, as pessoas consumiam, trabalhavam lá. Então, eu preciso levantar essa memória. Aí, peguei, chamei uma agência, colocamos, assim, uma carreata com 10 caminhões na rua, adesivei os caminhões de Papaguara, fizemos um jingle, fui pra cima do caminhão, peguei uma insolação linda lá, saímos em frente aos principais supermercados e bairros, principalmente os periféricos, porque tu sabe que a periferia é mais fácil tu logo trazer do que a elite. Então, e aí o que eu fazia? Eu dava biscoito, eu jogava o biscoito lá de cima do carro-som que a gente alugava lá, né, pra ir junto. A gente pegava o pacote e jogava, pá, pá. E aí era assim, o tema era, oi Manaus, voltamos, estávamos com saudade, que eu criei esse tema, né? E aí... Vendedora e marqueteira também, né? A minha formação, né? Publicitária, é verdade. E aí, o que acontece? Pegava os pacotes e jogava lá de cima pra população. Era uma briga, eles pegavam... Começamos. Coloquei outdoor nas cidades, fizemos. Depois eu fui começar a vender. Eu não fiz o contrário. Eu não comecei a bater na porta dos caras e vender. Porta, tentando vender. Primeiro, a gente fez ali uns 3 meses de marketing e depois a gente começou. E assim, foi um estouro. Se eu te falar, eu não vou entrar muito em números, né? Até porque posso ter concorrente assistindo aqui. Mas assim, quantas caixas de biscoito desse aqui, desse bolacha de motor? Tem uma história por trás do nome, é regional de lá daquela região, mas hoje vem Como é que chama? Bolacha de motor. Tá aqui, bolacha de motor. Essa é uma bolacha caseira de água e sal e ela é muito forte. Eu gosto. Essa categoria, ela vende mais do que creme cracker no Amazonas. Aqui vende mais creme cracker. No Pará é mais creme cracker. Lá no Amazonas é mais essa categoria, bolacha de motor. Bolacha Entendeu? De motor, galera. A gente vende bastante dela lá. Então, assim, reposicionamos as estratégias. Tinha grandes varejistas que eu não conseguia entrar por nada. Eu me lembro a história de um, que eu não vou citar um nome, muito grande lá. E eu não conseguia... Cita, vai. Não. Eu não conseguia... cliente é ciumento, né? Tu sabe, a gente começa a falar, falou desse, não falou de mim, tudo. Falou dele, não falou de mim, aí, porque tá comprando mais do que eu. Esse cara é ruim de cadastrar de biscoito, ele só tem as 3 maiores do Brasil, não tem nem regional, nem ninguém. Eu disse, quem é uma cara aqui que tem muito relacionamento com ele pra atender? Não, ele não tem isso, ele não... Tá bom, e rodando... O irmão dele é promotor de venda de uma empresa de frios. Vai ser meu vendedor. Era promotor, ele vai ser meu vendedor, o irmão dele. Traz pra cá. E aí, ensinei ele a vendas, a ser vendedor. Fizemos uma parceria muito boa e consegui entrar lá. Entendeu? Então, assim, um cara muito bom de venda que tava ali como promotor. Entendeu? Então, assim... Isso é uma coisa que pouca gente consegue lembrar de fazer, Mas, né? assim, o irmão dele não comprava porque era o irmão dele. Aquilo foi só motivo pra ele nos receber. Você comprou o acesso. O acesso. É isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Você tem que... Não é ser interesseiro. Não é explorar o cara, né? Porque ela explora o cara. Não, ela comprou o acesso. Quem tem acesso? Se ele não vendesse, tudo bem, ele se desenvolveu, vendeu para outros players, mas você comprou um acesso. Outra coisa. Que chamou a atenção do cara que você queria As alcançar. Pessoas, elas confundem muito relacionamento com bons negócios. Por exemplo, muito vendedor, tô falando de vendedor que é minha área, muita gente diz assim, eu tenho um bom relacionamento. Bom relacionamento só porque o cara fala contigo? Porque o cara... Mas que negócio efetivo. Tem uns que vão mais além. Tu fecha, fulano é meu amigo. Putz, essa é clássica. Tá entendendo? Aí assim... Essa é clássica. Cara, eu falo uma coisa. Ele pode ser teu marido. Se não girar o produto, ele não compra de novo. Então, eu tenho que trabalhar muito bem o sellout pra gerar selim. Não importa quem tá vendendo. Ele não vai comprar de mim porque eu sou bonita, porque é o irmão dele. Tem que ser um bom negócio. Cliente compra bons negócios. Quem compra produto é consumidor. Teu cliente não quer saber se tem qualidade, isso aí é básico para ele. Até se não tiver, ele
vai te comprar de novo. Tá ótimo, ele Quem quer vender. saber de qualidade. Até porque tem público pra tudo. Exatamente. Tem público pra qualidade para um é perceptível. Tem de um gente jeito, que pra outro acha de outro. que esse tipo de biscoito não como creme crack. Sim. Beleza, mas tem 1 milhão de E pessoas tem que comem. gente que gosta da fórmula desse e acha que tem qualidade. Tem gente que gosta da fórmula do outro e acha que o outro tem qualidade. Então, qualidade Exatamente. depende de quem acha. Depende de quem tá avaliando. Entendeu? É muito subjetivo. Agora, você bateu de novo, pela segunda vez aqui, que o sellout é mais... Eu vou tentar arrumar... Quer dizer, arrumar não. Reproduzir tua frase. Se eu não reproduzir a altura, me corrija. Você falou que o sellout é mais importante que o sell-in. Então, porque aqui a gente tem muito varejista que está assistindo a gente. Você é Sim, indústria. claro. Você é indústria. Mas poucas indústrias, obviamente. Temos menos indústrias do que varejistas. Sim. Então, o varejista tem essa leitura. E é legal a gente ouvir a fábrica tendo essa leitura, porque no geral é meio queda de braço, assim, a verdade. fábrica também não quer abrir, não quer fazer tanto investimento de Sim. trade, não quer fazer tanto merchandising ali, às vezes não é interessante também para a fábrica pelo volume que é comprado. Como que é para gerir essa relação, sendo que a maioria da nossa audiência aqui, inclusive, é de varejista? Essa movimentação, ela mudou muito pós-pandemia. Essa relação indústria-cliente. Porque antes da indústria existiam vários intermediários até chegar lá no final. Então, por isso que a maioria das indústrias não faziam e algumas ainda não fazem esse trabalho de sellout bem preparado dentro do ponto de venda. Elas normalmente terceirizam entre os intermediários até chegar lá no Os final. distribuidores. Pode ser um deles. Então, assim, pós-pandemia, com a inflação dos preços, essa relação mudou muito. E não só pra gente, no mercado. Eu até estava lendo recentemente o Bora Varejo, e ele falava sobre isso. Que elas estão estreitando esse laço e esse atendimento. Entendeu? Essa movimentação. E eu gosto muito de falar de um case sobre isso. Eu, como indústria, atendia diretamente uma das maiores redes de varejo aqui, que eu também não vou falar o nome, porque, enfim, né? Os clientes são ciumentos. Mas eu atendia esse cara, e no tempo a gente vendia, assim, 60 mil para ele de sellout. 60 mil reais. E aquilo pra mim era um absurdo. Como é que eu só vendo isso com tanto de loja que o cara tem, como é, pá. E aí eu não conseguia chegar no topo da pirâmide lá dentro, pra chamar os caras pra mostrar. Falei, sabe qual vai ser a minha estratégia? Pra aumentar as minhas vendas dentro de um cliente potencial, eu vou blindar a concorrência ao redor dele. Eu vou fazer esse trabalho nos concorrentes dele que me dão espaço. Mas eu vou fazer esse trabalho tão bem... Eu vou ser vista por ele, tendo visibilidade no concorrente dele. E aí comecei. A gente tava fazendo o lançamento até da linha de recheado, né? Comecei. Os concorrentes dele. Ponto extra, degustação. Faltava eu ir junto com o produto para fazer o cliente comprar e fazendo trabalho ali. E aí... O diretor dessa grande empresa, grandíssima, uma das maiores aqui do Norte, mandou uma mensagem no WhatsApp, que a gente comercialmente se conhecia, e disse assim, por que a gente ainda não tem esse produto dentro das minhas lojas? Ele foi visitar outras lojas. Aí eu disse assim, finalmente os humilhados estão sendo exaltados, é agora. Aí eu respondi, vamos tomar um café? Porque era tanta coisa que eu queria conversar que ali não era a ferramenta ideal, o WhatsApp. E aí ele veio, me chamou, a gente foi tomar um café. E aí eu falei, já fui com um plano, mostrei tudo que eu tinha feito na concorrência, mostrei o selinho, sellout, mostrei todo o plano para ele e disse assim, não te incomoda isso? Quanto tu quer vender da minha marca aqui dentro? Porque eu sou um fornecedor, vocês querem crescer, qual é a meta de crescimento de vocês? Não te incomoda ver isso aqui? E não tá acontecendo nada aqui dentro da tua loja, não tem cadastro de produto, não tem ponto extra, não tem encarte, não tem promoção nossa, não tem procura de vocês por nós. E tudo isso não te incomoda? Aí ele disse assim pra mim, ele já, né? Mas ele é uma pessoa super acessível, uma pessoa que eu admiro demais. E ele disse assim pra mim, se eu fizer tudo que tu tá me falando, que eu falei, cara, pra gente vender tem que fazer isso, isso, isso e isso. Desenhei o plano de sellout com ele. E aí ele disse assim, se eu fizer tudo isso, quanto a gente vai vender aqui dentro das minhas lojas? Eu falei, 1 milhão. Aí ele disse, 1 milhão? Sair de 60 mil para 1 claro milhão de sellout, que é venda pro consumidor. Nós estávamos definindo um período, tipo assim, 6 meses, em 5 meses, a gente ia definir um prazo. Mas a gente estava primeiro definindo uma meta.
E aí ele disse assim, mas tu acha que a gente vende tudo isso? Não é melhor a gente começar com 500 para depois pensar em 1 milhão? Eu disse, não. Porque se eu deixar tu acreditar que tu vai vender 500, tu vai vender 500. Porque tu vai cobrar 500 da tua equipe. Meu problema não é chegar em 1 milhão. Se eu não chegar em 1 milhão e vender 900, 800, tá lindo. Meu problema é tu acreditar que é 500 e chegar em 500. Para vender 500, tu tem um monte de fornecedor. Vamos vender 1 milhão. Se tu deixar a gente elaborar esse plano que eu tô te falando, trazer tua equipe pro jogo, a gente vai vender 1 milhão. Ele disse, dá a chave da porta das lojas para ela. A gente vai fazer tudo que ela tá falando. E eu vou te cobrar por esse número. Fiquei sem dormir aquela noite, né? Meu Deus, não era melhor eu ter falado 500? Por que eu fui falar 1 Por que milhão? que eu falei 1 milhão pra eu começar com 500? Porque assim, biscoito, ele tem um ticket médio muito baixo. Um biscoito custa R$1, R$2, R$3. 1 milhão são quantas caixas? Quantas unidades? É muito biscoito pra menino comer, viu? Assim, eu tenho uma coisa em mim que eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu sempre sonhei muito alto. Óbvio que nem sempre eu consegui os tiros que eu queria. Mas isso já me tirou da linha, porque assim, é muito grande a concorrência de sonhar baixo. É muito grande. E custa a mesma coisa, Tá como diz Jorge entendendo? Paulo Lema, né? É muito grande. Então, trouxe isso, né? E aí, assim, começamos. Deu 4, 5 meses, batemos 1 milhão de sellout. Antes do prazo estabelecido. O prazo era 6 meses, a gente bateu com 4, 5, assim. Na verdade, o prazo era até final do ano. A gente já bateu, tem uns 2 meses atrás. O prazo era até final do ano vender isso. Então, assim, isso melhorou muito a nossa relação comercial. E o elo de respeito. Porque, não, ela se compromete e faz. Tá entendendo? Então, assim, isso é muito bacana, porque eu acho que a primeira coisa que o empreendedor tem que ter... Eu vou te dizer uma coisa. É coragem e arregaçar a manga. Depois desse podcast aqui, vai ter um monte de varejista, de pequeno varejista, que vai querer entrar no teu Instagram e dizer, vem fazer um plano desse pra mim aqui, por favor, que eu tô vendendo só 20 mil, 10 mil do teu produto, deixa eu vender 1 milhão. Então, ó... Vai ser um canal de comunicação forte para poder as pessoas te procurarem. O que você quer que eu ponha água aqui para ela? Que a gente pode falar, amor. Sim. Deixa eu pôr para mim aqui também. Cara, um bate-papo incrível e o conteúdo assustador. Olha, o que é incrível é que o que eu tô percebendo aqui já na nossa reta final é que tu acabaste trazendo uma cultura diferente para a Vitória. Porque, no geral, as indústrias têm muitos intermediários, tem os representantes que vendem pro distribuidor, o distribuidor vende pro atacadista, o grande atacadista vende pro cara da tabernazinha. E o que eu estou percebendo é que tu encurtou tudo isso, levando a indústria direto para esse consumidor em boa parte do teu modelo de A gente trabalha negócio. Vários canais de Tem distribuição, vários canais entendeu? de distribuição, eu entendo. Agora sim, eu gosto de deixar claro, eu não fiz nada sozinha. Nada, Acho que entendeu? não, você é a porta-voz do time do apenas. time, Claro, como entendeu? todos nós somos. Exatamente. Mas isso é muito claro na nossa mente. O que eu gosto de estar nesse podcast é que maciçamente a nossa audiência são de empresários, empreendedores, empresárias. Então eu me sinto com muita liberdade de falar algumas coisas e não levar um monte de pancada aí nas redes sociais. Por quê? Porque o cara que está aqui até agora, mais de 1 hora de podcast, de bate-papo aqui, o cara está muito interessado em entender como é que a indústria Vitória se relaciona com seus clientes, aonde ele, inclusive, como varejista, pode olhar e dizer assim, ei, eu ouvi no podcast que a Vitória fez um case desse com um grande player. Eu não sou tão grande assim, mas pô, vamos tentar fazer alguma coisa semelhante? Desenha um modelo de sellout aqui pequenininho, legal, para eu vender um pouco mais do teu produto. E é isso que a gente quer fomentar com esse tipo de bate-papo aqui, entendeu? Que a gente está ensinando essa galera que está aqui a fazer isso. E uma coisa legal de falar é assim, às vezes as pessoas olham, né, e ela diz assim, mas lá é uma empresa grande, uma empresa estruturada, que tem... Esquece, não tinha nada disso. A gente não tinha uma marca forte, a gente não tinha pessoas fortes, e a gente não tinha dinheiro, não tinha capital.
Indústria é muito caro. Uma máquina de creme cracker é 16 milhões de reais. Uma máquina de creme cracker. 16 É milhões. uma máquina, tá entendendo? Tu tem quantas linhas? Então, assim, a gente não tinha nada. As condições, elas eram todas desfavoráveis. Não tinha crédito em banco, não tinha nada. A única coisa que a gente tinha era vontade e coragem. Então, esquece, não Dá vontade de existia perguntar por que compraram. estabilidade. Na verdade, se comprou a marca. As máquinas não, se comprou a marca. As máquinas teve que se comprar. As máquinas da Vitória eram antigas, não prestavam, 100 anos já tudo, né? Vai saber. Então, assim, se comprou a marca. Entendi. Entendeu? As máquinas teve que se comprar, né? Então, assim, esquece de achar que, mas ali é uma grande empresa. Toda grande empresa, ela tem uma história triste por trás, entendeu? E realmente não se tinha todas essas condições. Cara, e é incrível, né? Eu repito isso, a gente já falou em podcasts anteriores, empresas são feitas para serem vendidas ou para serem quebradas. O problema é que as pessoas não querem vender as empresas no auge. Elas querem vender a empresa quando a empresa está quebrando. Eu já tive todas essas fases de negócios que eu abri. Já abri negócios que quebraram. Já abri negócios que eu vendi. E Legal. já abri negócios que ainda tô na luta, né? Então, essas coisas acontecem mesmo. Agora, para finalizar, acredito que a gente deve estar finalizando. Sim, eu queria indicar aqui pra galera que tá participando ouvindo, com assistindo. a gente. Tem um livro, principalmente para empresário. Cara, eu digo assim, se tu é empresário e tu ainda não leu esse livro, é uma aula, que é Empresas Feitas para Vencer. Empresas feitas. E tem Empresas Feitas para Durar. Igual eu tô no Para Vencer. E lá tem uma coisa muito bacana que ele fala, um resumo. Não é o livro todo, eu tô falando um detalhe para vocês, empresários, empreendedores, não esquecerem. A primeira coisa que tu tem que ter em mente quando tu vai abrir um negócio, às vezes não é nem qual é o rumo desse negócio, mas é quais são as pessoas que eu vou colocar dentro desse barco comigo no negócio. Porque se eu souber as pessoas certas que vão estar ali dentro e eu disser, barco, bora para a direita, elas vão remar para a direita. Bora para a esquerda agora, elas vão remar para a esquerda. Mas se você não tiver com as pessoas certas dentro do barco, esse barco vira quando tu mudar a posição dele. Então, às vezes, você não precisa nem ter certeza ou saber para onde você vai. Você precisa saber quem vai com você. E confiar que as pessoas certas estão sentadas ali para poder fazerem junto com você. E eu acho incrível, sabe o quê? Tantos empresários que falam assim, mas eles têm consciência que algumas pessoas não são boas e estão com eles. Eu digo assim, esquece, não se acostume com pessoas mais ou menos. Troque, não se acostume com gente mais ou menos. Porque a pessoa que ela é ruim ou mais ou menos, ela não vai te abandonar nunca. Tu vai quebrar, ela vai estar ali contigo firme e forte. Porque ela sabe que ela não tem outro emprego. Entendeu? Então, assim, esquece. Chama, tenha essa sensibilidade para entender que algumas pessoas vão seguir até o final e outras você tem que abandonar pelos caminhos. E seja rápido na hora de tomar essas decisões. Não espera muito tempo, não. Tem que ser corajoso. E agora, essa fala que você disse que você tem que perceber as âncoras que a gente carrega, às vezes, dentro da empresa, eu vejo muito empresário, Diana, com a dificuldade de entender e de visualizar essas âncoras. E o teu resumo de me dizer assim, de dizer para a nossa audiência que a âncora é o cara que é mais ou menos, ou ele é ruim, que ele sabe que ele não tem oportunidade em outro lugar, então ele vira teu braço direito, teu puxa-saco, o cara que está agarrado em ti, que tenta fazer de tudo pela empresa, mas no fim do dia ele não tem produtividade, ele não tem entrega de resultado. E aí muitas vezes você abre mão do cara bom, que entrega resultado, mas não é tão apegado contigo, por um cara que é muito apegado, é teu amigo às vezes, mas que é a âncora que você deveria, infelizmente, deixar para trás naquele momento para salvar o todo. É uma coisa que eu digo muito para os meus mentorandos. Para de pensar nos CPFs e começa a pensar no CNPJ. O CNPJ é o todo, é a empresa. É isso que a gente tem que salvar quando o barco está ruim. Vai soltando os CPFs pelo caminho, porque aquele velho jargão, quem te trouxe até aqui não te levará para o próximo nível. Então, às vezes, você tem que deixar realmente pelo caminho. E sabe o que eu percebo também dos empresários? Às vezes, eles têm que entender que naquele ponto eles não são bons, eles precisam de gente melhor para fazer isso. Que é a questão da avaliação, feedback, acompanhamento, desenvolvimento.
por exemplo, semelhantes atrai semelhante. Então, se é tu que contrata o cara, se é tu que trabalha com o cara, e é tu que tá do lado do cara e acha que o cara não é bom, então começa a te rever. Tá entendendo? Começa a te rever. Talvez não seja tu pra estar naquela posição. Talvez tu tenha que ter um intermediário entre você e uma pessoa boa de RH ali pra estar colocando metas. Eu digo assim, cara, meta é vida. Até a faxineira da empresa ela tem que ter meta de limpeza. Como é que vai fazer? Avaliação. Roda a avaliação aqui pra todo mundo. Como é que tá sendo avaliada a faxineira? Chama ela pra conversa. Entendeu? Eu sempre fui muito assim, as pessoas que trabalham diretamente comigo, elas me acham muito dura, muito bruta, porque eu não tenho, assim, pena de CPF, mas eu sou muito justa. E a empresa precisa de eu pessoas sou justa, justas. entendeu? Então, Boas. as pessoas que merecem mesmo, eu nunca me esqueço, tinha uma vendedora que eu cheguei com ela e disse assim, olha, eu vou te demitir final do mês. Mas pega teu caderno pra tu saber por que tu tá sendo demitida. Ela disse, olha, eu entendo assim, tu trabalha diretamente comigo há 2 anos. Se em 2 anos tu ainda não pegou essa veia que eu tenho, ainda não mudou, tu não vai mais mudar porque tu tá do lado do exemplo aqui. E tu não tá fazendo igual. Tu tá se desviando. Agora, eu te falei que eu vou te demitir final do mês. Bora ver. Cara, a menina mudou. Depois, assim, 1 ano depois, ela recebeu um prêmio de melhor vendedora, desempenho e tudo. Ela, sabe, assim, então... Mas olha, a mudança, isso é neuromarketing, inclusive. A mudança só acontece pelo amor e pela dor. Exatamente. Mas, isso. no geral, as pessoas que têm uma frequência neural mais baixa, elas só mudam pela dor. Elas não conseguem mudar pelo amor, porque o amor traz conforto. Então tem que ser na dor. Você vai pra rua, na hora que diz vai pra rua, ela acorda e começa a... A gente já teve vários exemplos vezes, assim, né? de gente que... A Rádio Cipó circulou que alguém ia pra rua, pronto, aí todo mundo enlouquece, trabalha, até aquele que também vai no pacote, começa a trabalhar de forma insana. É meio que o DNA de algumas pessoas que têm pouco autoconhecimento, né? Eu digo que o princípio para que você seja bom em alguma coisa é se autoconhecer. Sim. Inteligência é intrapessoal. Desenvolver o autoconhecimento, saber seus limites, saber até onde você pode chegar e como você pode evoluir. E aí as pessoas começam a entender que no amor também se cresce. Não é só na dor, né? Mas... se a gente pudesse, a gente ficava nesse bate-papo incrível aqui até, sei lá, até amanhã. Eu quero te pedir um último recado. Você já deu dica de livro, empresas para durar, empresas para vencer, mas eu vou te pedir um recado diferente. Como eu te falei, a quantidade de indústrias e varejistas é muito diferente, muito mais varejistas assistindo a gente do que concorrentes da indústria. E eu vejo, escuto que a indústria sempre me aperta, a indústria sempre, às vezes não me dá o preço que eu preciso para concorrer. Qual que é a grande dica e a grande mágica para o pequeno varejista atrair a atenção da indústria? Né? E aí eu tô falando com a diretora comercial da indústria. O que é que brilha os olhos da diretoria comercial com aquele pequeno varejista, aquele pequeno mercado, aquele pequeno comerciante que está com sangue nos olhos, quer vencer, mas não consegue ter volume para ter preço competitivo, mas tem alguma coisa que desperta o interesse da própria indústria querer investir nele. O que seria? Qual é a dica que você dá para essa nossa turma aqui? É ele saber explorar bem o ponto de venda dele, porque assim, o ponto de venda dele são várias frentes de negócios. Hoje o varejista, falando do lado alimentado, supermercadista, ele vende espaços na loja. Ele vende programas que você compra com ele na loja. Por exemplo, indústria. Eu tenho esse espaço aqui para negociar, eu tenho isso aqui para negociar, eu vou ter o aniversário da loja, eu tenho isso aqui, eu queria fazer uma parceria contigo para gente desenvolver isso aqui. Olha, eu vendo 10, mas se a gente fechar esse pacote, fazer esse plano, eu vou vender 20, eu vou te colocar no meu encarte, eu vou te colocar... Então, assim, porque existem muitos supermercados pequenos hoje que eles acham que... eles não sabem explorar bem a loja deles, assim. Tu vai lá, tu vê assim, cara, um ponto extra aí para papel higiênico, para caderno, para coisa... E, tipo, sendo que aquilo ali pode ser uma ferramenta de troca entre ele e a indústria.
Ele pode chegar e fazer um plano de negociação dentro da loja dele e chamar a indústria para isso. Porque, assim, existe 2 tipos de venda. Existe o volume e existe o visual. Como que a gente chama? Participação de mercado, espaço, tudo isso. Então, se ele não pode me dar uma coisa, mas a outra qualquer um pode. Espaço, qualquer um pode. Se tu tiver um supermercado do tamanho dessa sala aqui, e tu souber explorar bem esses espaços e negociar esses espaços de forma atraente com as indústrias, tu chama a atenção delas, entendeu? Legal. Então, Boa ele saber dica. explorar comercialmente bem, ele desenhar um calendário bem feito de ações de aniversário de Castanhal. O que eu vou fazer no aniversário de Castanhal? Ah, mas só é o A, B, C, D grandão que fazem aniversário de Castanhal. Eu tô aqui, eu não vou fazer. Por quê? Não vai ter gente na tua loja? Em vez de um, tu pode vender 2. É crescimento. Exato. 100%. Entendeu? Então, assim, por que eu só vou ver como é que os outros estão fazendo e não vou fazer nada? Muito pelo contrário. Se tu vender 2, depois pode vender 3, 4. Depois de uma loja, tu abre 2 de bairro. O importante não é ser o maior, é ser lucrativo. Entendeu? O importante não é ser o maior, é ser lucrativo. Dá para colocar até aquele 2022. Diana, Ai. muito obrigado pela disponibilidade de vir até aqui. Ela mora em Belém. Sim. A disponibilidade de vir aqui até o nosso estúdio do podcast para gravar aqui em Castanhal. Quando eu fiz o convite de bate-pronto, ela aceitou. Ficou meio assim, mas o que a gente vai falar? A gente vai falar do que tu sabe. Vai falar de varejo, que é a tua praia. Vamos falar de Biscoito Vitória, que é o que você sabe vender bem. Então, mais uma vez, obrigado de coração. É uma gestora irrazoável. Orgulho de ter mais uma gestora irrazoável sentada aqui compartilhando conhecimento com a gente. Obrigado. E comprem Biscoito Vitória. Boa! Essa é vendedora. Continuem comprando. Galera, ficamos por aqui com mais um podcast razoável. Um beijo pra Mari, minha co-host, pra Luna Noura também. Melhoras pra você. Na próxima quinzena, espero vocês sentadas aqui comigo, compartilhando essa bancada. Mais uma vez, obrigado, Diana. Obrigado, Consultábil, por acreditar nesse projeto. Beijo, turma. Tchau.